Boa noite! Hoje vamos falar de corrida, um assunto muito interessante que eu gosto muito e que tem muito a ver sobre mim. Sejam todos bem-vindos! Já apareceu, gosta. Oi, Lu! Tudo bem, Vê? Tudo, e você? Também está me ouvindo Tá, bem? tá, Tá, então perfeito. tá bom. Eu gosto também de entrar um pouco antes, que aí o pessoal vai conectando. Para todo Uhum. mundo que tá entrando aí, mandar coraçãozinho, mandar aviãozinho, que essas coisas ajudam bastante. Ah, então manda coraçãozinho aí. Manda pra gente ficar feliz. Hoje é um assunto que tanto eu quanto a Lu, a gente gosta muito, né? Que tem muito a ver com a gente. Hoje é a minha live número 6 já aqui nessa toada aí de planejamento, né? E eu não tenho como não falar de corrida, que tem muito a ver comigo e eu acredito que também ensina muito a gente sobre isso, que é até o que a gente vai falar, né? A corrida, para quem tá vindo e é corredor, sabe que é um assunto que apaixona, a gente gosta, né? A gente gosta muito mesmo de corrida. Então, mandei muitos coraçõezinhos para a gente ficar feliz, a gente se sentir querido. Manda o foguetinho aí para convidar mais pessoas, né, Lu, para nossa live. E é isso. Então, para eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Verônica, eu tenho esse G aqui para falar de planejamento. Então, eu trago bastante dica do dia a dia, de como a gente pode melhorar as coisas na nossa vida e como se organizar mais. E a Lu é minha amiga, né? A gente convive, a gente se encontrou poucas vezes até, É verdade. pessoalmente. A maioria das vezes, obviamente, em corridas, né, Lu? E, e o nosso café da manhã a gente está tentando marcar faz uns 2 anos, mas uma hora vai sair. E a gente usa muito a internet para a gente interagir e a gente se ajudar. Então, Lu, se você puder aí se apresentar, falar o que você faz, quantos anos, essas coisas aí. Então, eu sou Luciana, eu tenho 36 anos, eu sou fonoaudióloga de formação, mas atualmente eu não trabalho mais com atendimento, né? Então, hoje Uhum, eu ainda estou na fonoaudiologia, mas com gestão administrativa. uhum. E, resumidamente, é isso, né? Corro Né? desde... Corre desde quando, Lu? Conta a sua história até de quantos quilos você perdeu e tal, que isso também é muito legal. Assim, a minha primeira corrida foi em 2012, mas eu brinco que eu Aham, falo que eu virei corredor em 2013. aham. Mas voltando um pouco ainda, na verdade eu comecei a fazer atividade física com mais afinco em 2010, que foi para emagrecer, né? Na verdade, eu disse aí uma vida adulta, né? Um começo de vida adulta Aham, beirando uma obesidade, e aí aquela coisa da gente querer emagrecer sempre. E sim. aí eu pus numa meta, até numa daquelas resoluções de ano novo, que as pessoas falam que não Sim, funcionam. Para mim sim. funcionou. Eu coloquei que eu ia emagrecer. E aí eu me Uhum, matriculei numa academia. E aí nessa época eu ainda não me considero corredora, porque na verdade eu fazia a esteira para emagrecer. Então o sim. treinador colocava lá umas esteiras no meio dos treinos de musculação, com o foco de emagrecimento. Aham. Aí nisso eu consegui emagrecer quase 30 quilos. Fui de Cara, bastante. 86 para uns 60 e pouquinhos. Aham, Foi quando eu reencontrei uma amiga, nessa época eu atendi ainda, então eu fui atender um consultório, encontrei uma amiga lá da época da faculdade, que aham, um dia ela já sabia que eu tinha emagrecido, que, enfim, eu fazia atividade física já. E aham. aí ela falou, Lu, vai ter uma corrida que vai ser de graça, é patrocinada pelo McDonald's, e eu vou, vamos. E aí eu fiquei, não, imagina, como assim, né? Porque Sim. principalmente lá em 2012, que foi isso, a corrida era muito menos popular do que ela é hoje. Sim, hoje, nos Então, últimos anos, né, sim, ganhou mudou muito espaço, muito. assim, ganhou muito Mas há espaço. 8 anos atrás, na minha cabeça, corrida era coisa de queniano e daquelas Aham, coisas que a gente vê na TV, São Silvestre e sim, Maratona de São Paulo, né? Os quenianos aham, magrinhos, eu falava, não tem nada a ver comigo. E sim, aí ela falou, não, é uma corrida que só vai menina, era uma corrida feminina, né? Só vai aham, menina, vai minha mãe, vai minha tia, vai gente mais velha, gente mais nova, gordinha, magrinha. Então não tem problema. Se você não conseguir correr tudo, você vai caminha e corre.
Aham. empolguei. E aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fiz a inscrição e era uma corrida aqui no centro de São Paulo, né? Ali no Anhangabaú. E fiz Lotada, isso, né? fui Porque as correr, corridas do lotada. McDonald's Apesar que na são... época era menos, né? Do Era mais que vazia? Porque hoje em é, dia, né? Nossa Senhora. entupida, né? Hoje em dia é Você impossível de nem conseguir corre, a né? Você inscrição. segue o vago. Oi, Mas aí, menina. na época, eu fiquei. Aí eu fiz a corrida, fui naquele Aham. ande e para. Mas quando eu terminei, eu era outra pessoa, né? Ganhei Sim, medalha. Imagina eu que tinha lá toda uma história de uma obesidade. Tava ali. Na época não tinha Instagram, era Facebook. Coloquei lá a foto no sim. Facebook, gente que não me via há muito tempo incentivando. E aí eu acho que eu me apaixonei aí. Só que Sim, nessa é época, muito gostoso, né? nessa época eu estava trabalhando demais, eu estava estudando, fazendo uma pós. Então, neste momento, eu não me considerei corredora ainda, né? Porque Aham. eu treinava muito pouco, fazia. Nesse um ano eu fiz umas 2, 3 corridas. E aí, quando foi em 2013, que eu falei, não, agora eu já tinha melhorado algumas coisas na minha vida profissional. Falei, não, agora eu vou Aham. virar corredora. E aí, Agora vai, então, né? aí foi, né? Até hoje tá Sim. indo. E às vezes a gente pensa assim, eu até para antes de começar, só se alguém quiser mandar pergunta, a gente vai responder no final, tá? Eu tô até com a folha aqui, que algumas pessoas até mandaram já no IG. Mas eu acho que esse que é o interessante. A gente vai falar da maratona, mas todo mundo teve um começo, né? Todo mundo começou por um primeiro passo. Às vezes as pessoas também olham a maratona, e tem até uma pergunta aqui que fala disso, como chegar até ela. Mas a corrida é isso, né? É você começar do pouquinho, você começa andando e correndo, daqui Na a pouco você verdade, a tá vida é isso, correndo. né, Vê? Não A pode vida é já isso. querer Não... olhar a maratona, entendeu? Porque Exatamente. senão fica um pouco mais difícil, né? E aí, Lu, eu, por exemplo, a minha história é bem parecida com a sua. Eu também, na verdade, eu comecei a correr por influência do meu irmão, que meu irmão ama corrida. E a maratona, ele já era maratonista também há bastante tempo. E ele falava muito, agora já tá na hora de você correr maratona. E eu falava, nem pensar, eu não vou correr 42 quilômetros. Isso é coisa de gente louca. O que eu vou fazer? Eu falava, eu não vou me aguentar 4 horas correndo. Como é que eu vou ficar comigo ali sozinha? 4 horas ainda sendo otimista, né? Para a primeira corrida. E eu falei, eu não vou me aguentar. Uma maratona é uma coisa assim que. E aí, depois de um certo tempo já na corrida, eu falei, vou me arriscar. Então, a minha primeira foi em 2018, na São Paulo City. E para mim ali foi o meu marco, assim. Foi o que eu vi e falei, caramba, né? Realmente é um longo tempo, principalmente a primeira, né? Machuca, dói, a gente pensa em desistir. Aí você consegue fazer num tempo. Na verdade, você nem pensa mais no tempo, você só quer chegar mesmo Só à quer primeira chegar. maratona, né? Você pensa até em, sei lá, chamar um Uber, chamar Jesus, chamar Deus, é Eu um negócio conversei assim, muito com Deus na minha não primeira é? maratona. E é um negócio assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Na minha ainda eu passei e aí tinha a curva dos 21 e eu tinha que seguir reta. Eu falei, meu Deus, que loucura, né? Mas assim, é esse sentimento da superação, né? Que foi muito, muito, muito bacana. Então, para mim foi um marco e eu me senti assim, nossa, Verônica, você consegue, né? Você se aguenta. E eu ainda fui sem música, né? Então eu fiquei meio nada. Mas e você, quando foi a sua primeira maratona e por que você decidiu? Foi incentivo de alguém? Tô vendo até que tem um colega aí falando que também foi o irmão que incentivou a correr, né? É isso, às vezes é alguém que te puxa mesmo. Como é que foi para você ir pra maratona, né? Então, aí, como eu disse, a partir de 2013, então, eu comecei a levar a sério. E aí, Uhum, mas comecei devagarinho, né? Então, eu fazia só prova de 5, depois morri de medo na minha primeira prova de 10. Aí fui numa é isso track and aí. field, que é uma prova mais vazia. E aí eu cheguei lá e eu estava acostumada com o circuito das estações, night run, que são aquelas provas cheias. Quando eu cheguei lá na track and field 10K, com pouquíssimas pessoas, eu falei, vou chegar em último. Imagina, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas deu tudo certo. Fui para os Uhum, 10K. Aí depois dos 10K eu me inscrevi numa assessoria. Comecei a trabalhar com uma assessoria, que é um treinador específico. Porque eu já uhum, mirava os 21. Né? Essa mesma minha amiga que já tinha me chamado para correr lá em 2012, ela falou de umas corridas que iam ter na Disney. E aí ela falou, vamos. E aí sabe quando você fala vamos, tipo, vamos marcar, sim, vamos?
Eu falei, tá, vamos pra Disney? Vamos. Aí Vamos pra Disney, né? Ali do lado, né? Aí na minha cabeça eu falava, gente, que loucura, ir pra Disney correr não faz o mínimo sentido. E aí ela pegou, e aí um dia ela falou, Lu, a gente precisa se inscrever agora pra prova. E aí o negócio ficou sério. Uhum. E aí eu comecei a levar a sério, aí acabei lá na Disney, eu fiz os 10 quilômetros em um dia. Desculpa, os 5, e aí os 5 na sexta e os 21 no sábado. E aí, depois disso, eu já estava trabalhando com treinador, fiz mais algumas meias. E aí acabamos, na época da Disney, a gente formou um grupo, né, de todo mundo que saiu do Brasil para ir correr lá. E aí tinha toda uma galera que estava treinando para a primeira maratona. Eles tinham combinado de ir para Buenos Aires, fazer a primeira maratona e me chamaram. E aí eu falei, imagina, 42 quilômetros, não tô preparada. E aí teve um amigo meu na época que ele falou assim, Lu, você nunca vai estar preparada se você esperar o momento certo. Nunca você vai achar que é o momento certo. Sim. E aí eu falei, quer saber? Ele falou, agora você pode treinar, você tem um treinador, seu trabalho permite, vai. E aí eu falei na época com o meu treinador, se ele achava que era possível. Isso foi mais ou menos em janeiro, fevereiro, a prova era em outubro. Então não foi assim, de repente, né? E aí ele Que falou, ano isso, Lu? 2015. E aí eu peguei, falei com ele, ele falou, não, a gente vai fazer um trabalho aí bacana e vamos sim para a primeira maratona. E foi quando eu fui para Buenos Aires em 2015. E foi mágico, né? Eu escutei aí você falando da sua e eu fui lembrando da minha. E aí eu sempre falo, alguém já me contou isso uma vez, que a pessoa que larga em uma maratona não é a mesma pessoa que chega numa maratona. Não. Não mesmo, porque dói tudo também, né? E assim... No final, tô brincando. Mas, não, assim, de né? pessoa, né? Assim, e aí eu fui... E aí eu lembro que meu treinador falava assim, você só me promete uma coisa, que você não vai chorar durante a prova. Porque se você senão chorar, a gente desestabiliza. vai estragar sua respiração, vai começar a doer mais, né? E aí eu comecei a correr, não foi fácil, doeu. Mas a gente se emociona durante, eu terminei, né? É muito difícil, a gente se emociona muito durante. Depois quem quiser ir lá no Instagram ver as fotos antigas, tem foto da minha chegada de Buenos Aires, eu cheguei, faltando 200 metros eu me acabei, assim. Eu cheguei chorando muito, porque eu lembrei de toda uma história, né? De toda a história lá da Luciana gordinha criança, do bullying, de não sei o quê, de tenta emagrecer, não consegue. E aí, quando chegou ali naqueles últimos 200 metros, que eu falei, olha onde eu tô. Eu acabei de correr 42 quilômetros. E aí, acabei de chorar. E foi inesquecível. Foi uma prova que, apesar de... Naqueles 195 metros, né? Que é o final mesmo da maratona. É onde você realmente fala, nossa, né? Mas ali no 38, eu consegui. No 38 eu comecei a conversar com Deus. Eu falava, Deus, só deixa eu terminar essa aqui que eu juro que eu não vou fazer mais nenhum. Fiz, né? Nunca mais, né? Eu nunca mais vou correr. Pura mentira, gente. Eu só preciso terminar essa. Né? Porque tinha os meus amigos, meus pais foram para Buenos Aires. E eu só queria chegar bem, né? Sim, ou chegar, assim, né? Porque às vezes dá um sentimento na maratona, principalmente assim, pelo menos na primeira, que a gente não vai chegar. Eu lembro assim, que a minha possibilidade, né? É muito, isso, e é uma possibilidade até que grande. E a minha ali passou para quem não conhece a USP aqui em São Paulo, para mim a USP é um desafio muito grande. Eu já me perdi correndo na USP, né? Para mim a USP é muito difícil, assim como tem gente que não gosta, que eu moro aqui em São Bernardo, tem a Estrada Velha, que é onde eu gosto de treinar, e algumas pessoas já não gostam. Mas na minha primeira maratona, eu não treinava na Estrada Velha, que foi o meu, tipo, que eu vou comentar, que é a diferença para a segunda. Mas assim, quando eu entrei ali na USP e eu via que não ia mais chegar, a minha vontade é um desespero sem fim. De, meu Deus, alguém me ajuda, me tira daqui, porque é muito difícil. Mas quando você passa a linha de chegada, você realiza que você correu 42 quilômetros e 195, sentimento de superação, assim como é que nem a gente está comentando, como tudo na vida. Então é quando você chega ali no máximo, né, no topo que você queria chegar, você realiza toda a sua jornada, tanto os treinos. A primeira eu acho que sempre vai ser a mais especial, porque você não se preocupa com o tempo. Você pode até ter um target, né? Corredor é assim, né? A gente não consegue... Precisa, eu acho, também. Isso. Né? Até pra você se preparar psicologicamente para quanto Isso. tempo você vai correr ali. Ter o preparo físico, né? E assim,
quando você realiza ali que você conseguiu, é uma virada de chave muito grande. E eu acho, de todas as distâncias que eu corri, em cada uma delas eu ia aprendendo coisas que trazia para minha vida, mas a maratona, ela é a faculdade mesmo, né? Eu Ela é acho a também. que te transforma, de verdade. A corrida em si, ela já te transforma, mas a maratona tem uma transformação muito grande. Você não acha, Lu? Eu acho, Vê, porque assim, ela exige muito. Então, assim, a maratona não são os 42 naquele dia, né? Ela começa, sei Isso. lá, 6 meses, 8 meses. Eu já tive prova que começou um ano antes, assim, de Uhum. cabeça, né? De falar, vou correr Sim, tal prova. Então, eu acho que ela muda você de um jeito que você nunca mais vai voltar, mesmo que você queira, sim, né? Então, é um ciclo. Então, assim, você abdica de muita coisa, aprende a falar muito muito. não, aprende a falar sim quando tem que ser, escuta muita coisa de gente que não tá afim de que você evolua, de gente que não Sim, conhece a corrida, de que não sabe o que que é. Então, vai lá pra ganhar, vai lá, mas você vai lá pra... Chegou em que lugar? Essas coisas que todo corredor sim, já ouviu, né? Então, assim, é uma caminhada muito grande. Por isso que eu falo que a maratona muda você, né? Não são os sim. 42 naquele dia. É toda uma história que vem desde que você Essa decidiu fazer uma maratona. é bem o que você falou. A gente aprende a deixar de ouvir, porque você muda, ainda mais assim, no pico dos treinos, no final de semana, você tem 20 e poucos quilômetros, você tem que conversar dentro da sua família, que nem eu sou casada, tenho uma criança, então eu tenho sempre nos meus treinos, eu combino junto com o Eduardo. Tudo bem para você eu me inscrever, porque vai ter sábado que eu vou ficar 3 horas fora de casa, né? E ele, engraçado, ele tinha parado de correr, eu comecei a correr maratona, ele voltou e ele vai correr, a gente ia correr junto, ele ia fazer a primeira dele agora, mas a gente vai ter que postergar para o ano que vem. Mas é isso, porque você aprende a se pôr também em primeiro lugar, a se pôr como prioridade, é o seu sonho, né? Acho que a maratona também ensina que não existe atalhos, existe até a brincadeira, Deus perdoa, a maratona não. Porque se Uhum. você não treinar, você não aguenta. E Não se você ter, faz. mesmo se você terminar quebrando, que é o termo que a gente usa na corrida quando precisa andar, você vai se terminar com um sentimento de frustração, em vez do grande sentimento da maratona, que é a superação, né? É o vencer. Para mim, assim, o meu maior aprendizado foi esse mesmo, saber também me colocar em primeiro lugar, assim. Aí saber que a gente é capaz, né? Porque Isso. se alguém falasse lá pra Luciana com, sei lá, 22, 23, 24 anos, sei lá, 24 anos, que foi quando eu saí da faculdade, que teoricamente a gente já é adulto, né? Se alguém Uhum. falasse que, sei lá, 10, 12 anos depois, eu ia estar onde eu tô hoje com essas coisas do esporte, eu ia falar, imagina, nunca, né? Sim. Então hoje eu sou uma outra pessoa, mudou minha vida completamente. Sim, é isso mesmo. A minha, até para eu vou comentar aí da segunda, que foi a de Porto Alegre, que eu corri ano passado, é uma que você também já fez, né, Lu? Essa é a maratona que acho que é a mais famosa aqui do Brasil em relação a buscar tempo, né? Eu Sim. acredito que as pessoas colocam ela como meta aí de bater tempo. Eu fui ano passado com os meus pais, o meu irmão estava junto comigo, corri junto com a minha cunhada também. Meus pais, o Du, os sobrinhos, foram todo mundo. Então, essa foi uma maratona que, diferente da primeira, essa eu comecei a me preparar 6 meses antes, né? Então, é a alimentação que você pensa, você vai treinando, vai, tipo, testando o que você vai comer. Então, realmente um planejamento muito grande. É você pensar, e ao tempo todo você tem que pensar que você tem uma meta final ali. Então, na sexta-feira que você tá morrendo de vontade de comer uma pizza, você vai falar, não vou correr, senão vai me dar dor de barriga no sábado na hora que eu vou correr. Então, aí Sim. você começa a aprender de verdade a colocar importância. E o dia que você quebra isso, que você fala, não, vou dar um de revoltado e não vou fazer o que precisa, você paga o preço, Paga, né? paga. Vem a alta responsabilidade. Eu sou o responsável pelos meus atos e o que eu fizer vai me gerar consequências, né? Não, não tem como. E E ali na você, Lu? prova é um momento único, é sua única chance. Né? Se deu Isso, errado, são 6, 8 meses que você não jogado joga no fora. lixo, porque eu acho que a gente nunca joga no lixo, a gente sempre leva o aprendizado. Mas sai com aquela frustração, O né? A gente gosto vê. amargo, né? Mas não sai com Sim, aquele gosto da vitória que você poderia sair. Isso, aí, se você aprendeu realmente a ter autoconsciência,
a sua cobrança com você é muito pesada também. Por mais que falhe, não tem que ser, você fala, meu... Mas na hora que não deu certo numa corrida é assim, na hora que não deu certo, você lembra de tudo que você fez de errado no caminho, eu tive né? uma maratona que foi Chicago, foi a minha terceira. E Uhum. foi a prova que eu mais tinha treinado, assim, até por, né, ser uma major, que é que a gente fala que são uma das maratonas, das maiores maratonas do mundo. Eu treinei muito. Quem me acompanha aí, que tá assistindo a live naquela época, sabe que eu levei muito a sério, eu treinei muito, porque eu queria um tempo específico. Cheguei lá pronta para a prova. Talvez tenha tido um pouco de soberba também, né? Do tipo, ai, sou super experiente, minha terceira prova. Já tô pronta, né? Eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Acho que teve um pouquinho assim de soberba, eu vi isso depois, na hora eu não achei. Foi um dia muito quente, então tem essas condições também que a gente não controla. E aí no quilômetro 39 eu passei mal, e aí fui parar no posto médico, e aí depois até voltei pra prova, porque afinal eu tinha ido pra lá, né? Eu só pensava em todo mundo aqui no Brasil que tava me esperando com a medalha. E que não que eu devesse isso para as pessoas, mas que existe, né, essa cobrança Sim, de. com certeza. Não, E e aí você deve no sentimento que você quer retribuir o incentivo, né? Não a dever para se exatamente. mostrar, né? E aí eu terminei ela andando, tal, num tempo super mais alto do que eu esperava. Uhum. E foi um aprendizado, né? Naquele primeiro momento joguei fora, nossa, cheguei lá, fui lá para fazer aquilo. Mas depois eu acabei entendendo o que eu fiz de errado, que eu acho que é o mais importante, e fui para uma próxima com todo aquele aprendizado. Então acho que é um aprendizado constante. Que aí foi Eu Porto acho que Alegre, né? Um ano depois. eu acho assim, né, Lu, que mesmo que o aprendizado é que também a gente não controla tudo, né? Você tem que chegar lá Exatamente. pronto, mas pode ser que vai ser um dia de muita chuva que você não vai conseguir. E aí você vai pensar, puta, eu poderia ter treinado na chuva. Então, até isso que a gente pensa, né, em trazer todas as condições dentro do processo de treino de maratona, você tem que tentar sair sim um dia na chuva, um Sim, ou dia que tá então mais quem vai fazer uma quente. prova num lugar que já é certeza que é quente, sei lá, Rio de Janeiro, né? Não adianta você querer Sim. treinar aqui em São Paulo às 5 da manhã. Você precisa Ou no correr ar-condicionado da da academia, né? Você academia. tem que se preparar. É E isso é o isso. quê? Planejamento, né? Que é uma coisa que você sempre fala, e é isso, é planejar. Sim. É pensar nas condições que vão ter. E assim, você não adianta você estar na vida numa condição favorável, tendo que a sua prova final é numa outra condição. Para tudo é assim, né? É, Então, de repente, eu quero um desafio na minha vida, eu vou ficar aqui dentro onde eu não tenho nenhum risco, para ter certeza que eu estou treinado. Aí você vai para o dia da prova, numa condição totalmente diferente da sua, você mentalmente você já quebra. já. Mas vai ter vezes que vai acontecer mesmo você pronto e você tem que aceitar que você fez o seu melhor. Sim, Então, tem os dois aprendizados, né, Lu? sim, é verdade, sim. E aí, Porto Alegre, você pegou uma condição aí totalmente diferente, foi perfeito. Para você, você Foi, conseguiu mas realmente, né? foi o ano da chuva, né? Porque Foi, então, mas você estava quem pronta. conhece Porto Alegre sabe que é a prova fria com aquele céu azul Uhum. maravilhoso. Desde que eu comecei a Sim. correr, todas as vezes que eu vejo as fotos, é aquilo. E no ano que O eu ano que fui, eu fui seguinte, estava assim, né? na quinta-feira começou a previsão de chuva, e não era chuva, era previsão de tempestade. E a gente falava, Uhum. não é possível. Eu cheguei lá em Porto Alegre na quinta, céu azul frio, sexta, céu azul frio, sábado, céu azul frio. Chegou no domingo Uhum. de madrugada, quando eu acordei, que eu abri a janela do hotel, uma garoa. Falei, bom, então pelo menos é uma garoa. Peguei o ônibus lá da organização, fui pra arena. Cheguei lá, o mundo começou a cair. Caiu o mundo, era raio, era trovão. E eu só pensava no que tinha acontecido em Chicago. E eu falava, eu não acredito que vai dar errado de novo. Não é possível que vai Novo. dar errado de novo. Mas, e aí, isso que você falou do treinar, né? Eu tinha feito um treino na USP, que era um treino de 32, e quando chegou no 28, começou a cair uma chuva absurda. Só que eu tava no meio Uhum. da USP. Eu falei, eu preciso chegar em algum lugar, né? Aí eu falei, Sim. bom, vou até a assessoria. E aí eu corri do 28 até o 32, mas assim, uma chuva absurda. E aí quando começou a chover muito lá em Porto Alegre, eu só pensava, eu já treinei assim. E vamos. Sim? E aí foi uma prova mágica, né? Assim, eu corri muito consciente os 42 quilômetros. Acho que até no 38, 39 eu já tinha certeza que ia dar certo o meu plano, que mesmo que desse um pouquinho errado, ele ia dar certo. E Uhum. aí foi mágico, assim. Eu acho que foi a prova da redenção perto do que tinha acontecido em Chicago.
É, não, com E ali eu certeza. já Ainda com comecei a fazer chuva, outros né? planos, e aí já comecei a sonhar mais longe, dali eu já saí com o plano para a próxima. É sempre assim, né? Quando tá lá, já sai. Na hora que você vê que você pegou, acho que o vício, né? O gosto, é que você termina uma prova já pensando na outra. É meio maluco. Eu lembro que em Porto Alegre, que eu tava chegando, já tava muito cansada, sei lá, 40. Na hora que eu vi a Red Bull lá, gente, eu quase abracei os caras, porque é muito maluco, né? Na reta Não, final que você tá tomando, você toma Coca-Cola ou você toma um energético, meu Deus, parece que o negócio vem assim, é muito legal, assim, umas é. coisas que mudam mesmo, né? E o lado E bom a... de Porto Alegre, que você conhece, São Paulo também, que você fez. Eu não fiz a Maratona Aham, de São Paulo, mas eu fiz a São Paulo City, né? Que é aqui em São Paulo. Você começa a aham, encontrar gente conhecida, você vê gente isso, gritando em português. Isso faz toda a diferença. É muito gostoso correr sim, aqui, sim. né? E a emoção ali da reta final, quando você sabe que você entregou o que era para fazer, é incrível, assim. A gente Lu, falando, é difícil a pessoa que nunca passou por isso entender. Mas é mágico, acreditem, né? vale muito, muito, muito a pena mesmo. E eu acho que vocês deviam já planejar aí para daqui a alguns anos. Quem não corre ainda, tenta planejar uma corrida quando isso passar, né? Para sentir o gosto. Vocês vão ver que. Porque assim, acaba sendo um gosto parecido. A sua primeira corrida de 5, a sua Sim, primeira corrida de 10, a primeira de 21, né? O gosto da superação, a corrida te empodera, né? A corrida te dá uma autoconfiança muito, muito grande mesmo. é E verdade, sim. vale muito a pena. E por isso que é um movimento que está cada vez mais crescente aí no mundo, né? É. E, Lu, você tinha maratona para esse ano, né? Como é que ficou aí para você? Então, é engraçado que desde que eu comecei a correr, eu sempre fui muito precavida, né? Eu falava, gente, uma maratona por ano é o máximo. Mais do que Uhum, isso não dá. Mas aí depois que eu fiz Berlim o ano passado, né, a gente começa a ter umas ideias meio malucas. E eu falei, quer saber, 2020 eu vou tentar fazer duas. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. E aí eu estava uhum, inscrita para Porto Alegre de novo, porque eu ia tentar tempo, que era para ser agora no final do mês de maio. E eu já estava inscrita, na verdade eu ainda estou inscrita, né, para Frankfurt, uhum. lá na Alemanha, no final de outubro. A prova ainda não está oficialmente cancelada, mas mesmo que ela ocorra, eu não vou. Isso eu já decidi, porque acho que não tem condições de treino. Estou Não praticamente três treinou, né? meses sem treinar. Não sei como que vai estar esse fluxo aí de imigrantes, enfim. E não quero Uhum. chegar lá, eu chegar perto e ser cancelada. Então, mesmo que a prova não seja, eu não vou. E aí a gente posterga, né? Então, mas eu tinha duas esse E ano. Berlim Ia é ser, sorteio, né? Berlim é sorteio. Você teve a sorteio. chance, você conseguiu ser sorteada. É isso que também. Esse ano a gente tá todos os Fui corredores estão Chicago e fui Berlim. aprendendo a lidar com a frustração também, né? Os É, corredores estão tendo que aprender esse ano. quando começaram os cancelamentos, que aí o vírus chegou aqui no Brasil, a gente já imaginava que Porto Alegre ia ser cancelada, né? Já era uma coisa que o Uhum. meu treinador me falou, você sabe que vai ser, né? Ainda tinha gente que acreditava, mas eu já sabia, já estava Desencanou. muito consciente. Eu estava num ciclo aí que eu estava aprendendo a lidar já com frustrações no ciclo, que eu não estava evoluindo Uhum. do jeito que eu esperava, mas provavelmente eu ia fazer a prova e tentar fazer o meu melhor. Sim, sim. E aí, quando surgiu, então ele falou: Ah, mas assim, eu sempre acredito que as coisas acontecem por uma razão. Então, assim, É isso aí. no prejuízo financeiro, que acho que é uma coisa que contou muito para muita gente agora com essas coisas, não foi tão grande assim. Então, acho que quanto a isso, tudo bem. É. A gente tinha aqui a maratona de Florianópolis, né? Que a gente ia correr, eu ia para tempo, né? Eu tinha decidido aí até abrir, que era uma coisa que eu queria mesmo tentar Boston, né? Tentar aí o índice. Eu fico imaginando, cara, quem eu vi até as pessoas que conseguiram, porque assim, para quem não sabe, Boston é uma maratona chamada Maratona das Maratonas, que você precisa do índice, você precisa fazer a maratona num determinado tempo para conseguir o ano que vem. Meu, teve gente que conseguiu e aí veio agora o coronavírus. É pra lascar, né? E aí a prova foi adiada e acho que agora foi De cancelada, né? novo, E agora acabou, não vai ter esse ano. Só o ano que vem a pessoa ainda vai ter que dar um jeito e não quer dizer que tá inscrito. garantido, né? Eu estava, então, eu tinha me inscrito para Florianópolis, que era uma prova que eu também. O que acontece para mim, que deu certo muito, é sempre ter a minha família me esperando na linha de chegada. Eu gosto de ter eles ali.
Então, esse ano a gente tinha decidido, como o Du também ia correr, levar os pais dele, primeira viagem de avião e tudo mais. Na hora que começou, eu mandei uma mensagem em março pro hotel. Falei, como é que vai ficar? Vai ser postergada? Aí a moça falou, calma, a gente ainda tá em março. Eu falei, com certeza vai dar errado, né? Eu sou E muito aí pé no foi chão, então eu isso. também já Bem imaginava. realista. Então a corrida foi adiada para o ano que vem já. Quem estava inscrito foi jogado já para 2021. Agora vê passagem aérea, No meu hotel e caso, Porto paciência, Alegre né? foi alterada para novembro, né? Mas de qualquer forma eu também não vou fazer a maratona. Eu pedi para trocarem a minha Para inscrição para meia. meia. E aí vamos ver Uhum. como que estão as coisas até lá, né? Se tiver Senão ok, aí eu vou coloca fazer a muita meia. pressão, né? Eu Não, acho que é acho isso que que fazer também a gente maratona, acho que precisa depois de lembrar. tudo que a gente passou, e a gente nem sabe exatamente o que a gente ainda vai passar, eu não queria essa pressão, não. Então, assim que eu fiquei sabendo que a prova ia ser para novembro, eu já mandei e-mail. Porto Alegre é uma maratona muito acessível, eles já responderam, falaram que alteraram Para para 21. meia. Eu troquei a minha Uhum. passagem e fiz a reserva no hotel daquelas que eu posso cancelar sem custo. Sim. E vamos ver, mas para maratona Eu esse ano acho que não é vai rolar. isso. E de uma forma geral, é isso que a gente tem que pensar também. Você tem as metas, né? Mas pode ser que as coisas venham no meio do caminho e você vai precisar reprogramar o seu caminho, a sua rota. Não é porque você, tipo, pôs uma meta para conseguir esse ano e veio toda essa situação fora do controle de todo mundo, você tem que se sentir frustrado, ou você tem que se cobrar, ou não, eu vou de qualquer jeito, né? Até a própria corrida, às vezes, nenhum vício é muito saudável, né? Eu acho que até o vício tem que ser meio dosado aí para a parte positiva. E a corrida envolve muito a gente. E às vezes você vai numa maratona sem estar preparado, sem estar com treino, como é que a gente faz, né? Você vai quebrar, você vai se machucar, você vai acabar nem Não, e conseguindo correr mais, acho que né? não precisa, né? Eu acho Uhum, que o coronavírus veio aí para frustrar os planos de muita gente, né? O nosso da sim. maratona, eu tive amigas que foram casamento, e aí, E enfim. teve gente muito mais séria que perdeu pessoas, né? Sim, sim, sim. Isso sim é uma Perdeu o coisa que é emprego, enfim, são isso, que N é coisas, né? problemas. Isso aí. Então acho que é isso, é rever o planejamento o tempo todo. Sim. Aí, antes da gente ir para as perguntas aqui, que tem algumas. Lu, por que você acha que as pessoas deveriam correr a maratona? A gente até já falou aí, mas só para a gente linkar com o tema da live, né? Por que você acha, assim, que as pessoas deveriam correr? Porque ela vai te ensinar muita coisa que você vai usar não só na corrida, né? Eu acho que ela vai te ensinar disciplina, que eu, por exemplo, uso no meu trabalho, Uhum, foco, que você usa na sua vida pessoal, aprender a dizer não, aprender a dizer sim, ouvir crítica. Eu acho que a maratona ela é um retrato da nossa vida, né? uhum, Mais ou menos o que a gente já falou. Então, eu acho que as pessoas precisam, com né, toda uma base, chegar numa maratona para isso, para mudarem aquele conceito que elas têm delas mesmas. sim. Acho que é É, importante, assim. E eu acho assim, trazendo o meu ponto também, é que você aprende a se conhecer, você aprende que você não é igual ao seu colega, que você tem o seu tempo, que você vai desenvolver de outra forma. Traz essa sensação que, como você falou, pode ser aplicado para a vida de forma como um todo. Então, assim, você que está aí, que nunca correu, o que eu posso falar? Tenta sim, depois que passar tudo isso, marca uma corrida de 5 quilômetros. Se você já correu 5, marca uma de 10. Se você já correu uma de 10, vai para os 21, né? Planeja aí para o próximo ano. E se você já está nos 21, planeja uma maratona, porque a maratona, na hora que você termina, se possível, tem alguém lá te esperando, como foi meu caso, o caso da Lu, tem alguém ali te esperando que vocês vão ver que o sentimento, você se sente um super-herói, assim, uma Eu heroína, acho que alguma essa é a coisa assim, sensação né? mesmo. Tipo assim, uma vontade de falar, eu consegui, assim, num tamanho incrível, assim. Então, se você nunca correu uma maratona, eu acho que é esse sentimento, essa confiança que você vai ganhar com a maratona vai te fazer muito bem para você lutar pelos seus planos na sua vida. Então, por Eu acho que uma isso que eu prova acho. disso, até ver, só complementando, é que a gente tem muita gente aí, muito diretor de grandes empresas que são corredores, triatletas, enfim, porque É o isso aí. esporte ele dá isso, né? Na verdade, eu acho que é um ciclo. O esporte leva você mais longe na sua vida profissional, e você ter uma vida profissional forte te faz. Você chegou lá porque você provavelmente tem foco, disciplina,
que são qualidades essenciais num corredor, né? Principalmente num corredor de Sim. maratona. É isso aí. Eu vou agora fazer umas perguntas aqui, Lu. Teve Tá uma bom. pergunta aqui, come do zero a maratona, né? Então, aqui só trazendo para essa parte de planejamento, que eu sempre falo muito, é isso, planejem em etapas, né? Você nunca correu, não adianta você querer planejar uma maratona para o ano que vem. Então, faça os 5, procure alguém que te treine, ou um profissional da área para te ajudar, Isso é né? muito importante para não correr o risco de machucar. Não sei se você já teve, eu nunca tive uma lesão grave. Eu acho que é bem por conta disso mesmo, de que eu sempre tive gente me acompanhando. Eu também nunca tive também. Nunca me machuquei, nunca precisei ficar afastada, assim, não. E eu também. Quando eu comecei a pegar o gosto da corrida, acho que quando eu estava mais ou menos correndo uns 10, assim, eu entrei na Lobo, né, que era a assessoria que eu treino, e aí comecei a desenvolver para chegar. Então, a maratona é o que te ensina muito sobre planejamento na vida, assim, né? Tudo na sua vida que você quiser chegar, você até pode chegar, mas você vai chegar desmontado. Se você Uhum. planejar em etapas, né? E correndo, olha, agora eu corri 5, cheguei legal, consegui correr os 5 inteiro, então vou para os 10. Corri os 10, cheguei os 10 correndo inteiro, vou para os 21. Né? O que acontece às vezes na corrida é que a pessoa ela tá tão encantada em ver o resultado de alguém que tá super acima que ela já quer ir lá, mas tem que tentar a jornada, né, Lu? Planejamento. Do zero à Então, às maratona, vezes, eu é vejo muita isso. gente que, principalmente que não é da corrida, no meu trabalho, que às vezes, você vai viajar para correr, vai correr quanto? 42. Nossa, mas 42, mas a pessoa não sabe o que teve desde do começo, né? Uhum. Exatamente, teve todo um planejamento dos 5, dos 10, de ter alguém me acompanhando, de ter hora que eu achei que eu poderia ir para um 21, uma prova, né, de 21 quilômetros com uma meta mais abusada, e aí não é a hora, volta. Sim. Sempre sair e volta o tempo todo. Sim, é isso mesmo. E às vezes a gente acha que vai abafar, né? Querendo um tempo que também você não quer ouvir seu treinador. Muito isso, né? Às vezes a gente não quer ouvir nosso treinador, acha que vai muito além, mas acaba se machucando. Por isso que é muito importante aí. Até o meu marido escreveu, já quebrei joelho, já me machuquei todo porque ele corre sem treinador. Porque ele tá 3 meses sem correr. Aí ele um dia acorda e fala, vou correr. Aí ele sai. Aí ele sobe rua, desce rua com o corpo dele que não tá preparado. O que acontece? Um mês Machuca. sem correr, porque tá com dor na cara. Aqui a gente é assim, entendeu? É os opostos. E até para trazer esse lado da realidade mesmo. Correr é bom, é só pôr um tênis no pé, com certeza. Mas tenha cautela. A partir do momento que Tem. você traz a corrida como uma atividade sua, tenha um profissional te acompanhando, te orientando, né? Que você consegue correr por mais tempo. Senão, acaba sempre sendo assim, é o que a gente fala, de queimar a largada. Sai desembestado e não E aguenta, né? aí até você é um pouco mais nova de corrida do que eu, mas assim, quando eu comecei, aquele grupo que eu falei da Disney lá no começo, um monte de gente não corre mais. Porque se machucou, porque aí você se machuca, aí você fica 3 meses sem correr. Aí quando você volta, né, achando que não Uhum. tá tão bom, e aí desiste. Então, assim, por isso que é importante ter, acho que do zero à maratona, acho que a palavra-chave é paciência. Não é rápido. Exato. É ter calma, né? Treinar com esperando por etapas. É o que eu sempre falo aí do planejamento, que a gente tem que ter etapas, né? Se você, igual eu até falei na live com a Nutri, se você tá aqui e você pula para cá, você não vai alcançar o degrau daqui e quando voltar você vai cair mais fundo, né? Sim, e a gente vê Então, muito isso na nutrição, né? isso. Tem que ser Sim, paciente, assim como foi meu Nutrição bate o recorde. emagrecimento também. Quando eu emagreci, um monte Sim. de gente depois falava assim: mas ó, eu já conheço gente, acabou que você engorda de novo. Isso já faz mais de 10 anos e nunca aconteceu, porque foi com calma, foi com paciência. Eu não emagreci em 3 meses os 30 quilos, né? Foi Aham. paciência. Exatamente. E aí, me perguntaram aqui como trabalhar o desempenho mental e qual a melhor prática. Eu vou falar o que dá certo para mim, tá, Lu? E depois você. Para mim, o que dá certo para eu estar 100% mentalmente numa maratona, eu gosto de ter os meus treinos longos sozinha, né? Porque no dia da prova eu vou estar sozinha. Eu gosto de treino. Eu treino com música na academia porque eu tô correndo na esteira e também não aguento ficar ouvindo barulho. Mas na rua eu já vou sem, porque no dia da prova eu vou estar sem.
Então, assim, sempre eu tento simular o que eu vou fazer no dia da prova, tá? Para eu, de repente, não... E se eu corresse com música na rua, nos treinos, eu tentaria correr na maratona. E eu acho que é pensar na meta, né? E ter alguém te esperando na linha de chegada. Isso te ajuda muito mentalmente na hora que você tá ali, às horas, a fio aí correndo, né? E você, Lu? Eu acho que é um pouco disso. Nas minhas primeiras eu ainda usava música, depois eu tirei, quando eu comecei a buscar tempo, porque eu acho que é Uhum. estar presente ali naquele momento 100%. Me ajudou muito. Eu não treino em esteira, eu treinei bem no começo, depois faz muito tempo que eu não treino na esteira. Então, é saber treinar, saber correr que vai doer. Então, na hora que doer, Uhum. você ter aquele foco, aquela meta, saber que é isso mesmo, que você pode um pouco mais. Né? No meu treino, no meu ciclo para Berlim, eu acabei focando um pouco nisso, nessa parte mental. Fiz um trabalho Uhum. específico, li alguns livros de especialistas, falando que sempre assim, o corpo dói, mas a cabeça sempre pode um pouco mais. E eu É levei verdade. isso muito para Berlim. Em Berlim eu sofri um pouco no final e o foco era passar daquele portão de Brandemburgo lá em Berlim, que aí dali faltavam só 195 metros. E Sim. aí quando as coisas começavam a doer, eu falava, eu só preciso chegar no portão, eu só preciso chegar no portão. E foi isso, assim, acho que é isso, saber que uma hora vai acabar, que vai doer, que Uhum. é natural, né? Mas que vai sim chegar e você treinou para aquilo. Então é o que eu uso muito, assim, é estar presente ali naquele momento 100%. Sim, e até voltando a isso, pegando essa parte que você falou de doer, é isso, né? Tudo que a gente quer e é um grande feito, exige esforço e dói. Tudo na vida é assim, né? Se você é sedentário e começar a praticar atividade, vai doer no começo, vai ser difícil, você vai se sentir. Eu não sou sedentária, eu fiquei parada. Eu tô voltando a treinar em casa. Tem dia que eu tô me arrastando, parece que tem dia que eu não quero nem descer a escada, eu queria me jogar, sabe? E olha que eu tenho. E é isso, é a dor, você aprender a lidar com a dor mesmo, né? Porque Porque se faz você, porque assim, vai parte. doer, e se você desistir, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Isso não é masoquismo, né? Faz Não, parte, não. às Quando vezes, a gente fala doer, você. é importante falar, é difícil explicar, mas não é um doer de lesão, né? É É um um doer doer de naquele cansaço. momento, é um doer de Isso. cansaço. Porque não é um doer tipo, tô aqui sentindo que eu estou machucado e vou continuar treinando em Não, cima. isso Isso não também existe, não existe. tem que buscar médico, fisioterapeuta, né? Fazer fisioterapia certinho quando machuca para não piorar a lesão, né? Senão é É. pior. Aí tem uma pergunta aqui que até fizeram na live se aplicativo de corrida ajuda. Eu vou dar o meu ponto de vista. Quando eu tinha uma esteira em casa, logo no começo, quando eu comecei a treinar, eu usava um aplicativo. Mas quando eu quis evoluir na corrida, ter um treinador fez muita diferença. Oi, Carlos, tá? Sentindo minha amiga ali dando oi. Ter um treinador faz muita diferença para uma maratona em especial. Eu não sei, tem atletas que já têm muito mais experiência e já não sentem algumas necessidades. Eu não sei, eu não sou essa atleta e também não vou pôr esse ponto. Mas eu acho que para uma primeira maratona, você fazer ela toda com aplicativo de corrida é muito perigoso, porque é importante você ter uma conversa com seu treinador, falar o que você está sentindo, qual é o melhor volume de treino para você. Porque o treinador vai saber te dosar ali, né? Colocar os treinos certinho, qual é o treino de tiro que você vai fazer, ainda mais pensando em maratona. Se você não encaixar os seus treinos direitinho, você não vai aguentar e você vai acabar lesionando durante a jornada aí para se preparar, né, E Lu? aí Você vai ser também muito concorda? frustrante. Eu comecei com o aplicativo, sim. Não vou nem lembrar qual era. Uhum. Até os meus primeiros 10K eu fiz com o aplicativo, mas aí depois eu também já fui pro treinador. E assim, eu até vi meu treinador aí subindo. Eu levo muito a sério. Eu não estudei nada, né? Eu sou Uhum. fonoaudiólogo, não estudei nada de corrida, de atividade física. Então eu confio a minha saúde nas mãos deles, né? Do personal, do treinador de corrida, da assessoria É isso. que hoje cuida de mim, porque eu acho que é isso. Eles estudaram, então é isso que você falou. Então eu chego, hoje tinha treino de tiro. Aí eu falo, olha, mas eu tive um dia de cão, tô cansada. Então hoje você vai rodar. Ele tem esse conhecimento, né? Exato. A gente E aí não ele tem, o sabe a hora de encaixar aplicativo não depois, tem. né? Eu Exatamente. sei que tem gente que faz aí ultramaratona sem treinador, enfim. Não é uma coisa que eu acho que funciona. Assim, acho que funciona para É. um, para dois, mas para a grande maioria não funciona.
E assim, Então, às vezes a gente pensa, ah, mas eu não quero gastar com isso. Mas você treinar sozinho, você pode se machucar, você pode ter outros problemas, e às vezes também, será que se você treinar de uma forma errada, esse gosto que a gente está falando da superação da maratona, vai ser exatamente esse, né? acho Você bem vai difícil, chegar, né? sabe, a sua jornada foi bacana, na hora que você chegar ali, vai cruzar e vai falar, nossa, porque esse é o sentimento quando você cruza sabendo que você fez tudo, fala, meu, eu dei o meu melhor, eu fui disciplinado ali, né? Eu consegui. E eu lembro que durante a minha corrida lá da maratona, em Porto Alegre, eu lembrei daquela frase que é até o Joel que fala, que é de uma música e tal, disciplina é liberdade. É isso, né? Quando você é disciplinado, você segue uma linha de caminho, você aprende que você pode alcançar tudo que você quer. Só que cada um tem a sua área de atuação. Eu sou engenheira química. O que eu sei sobre treino de corrida, É o que eu penso sempre. né? Eu, O eu, que eu eu me sei. conheço, né? Então, assim, o que eu falo até pro meu Isso, treinador, eu falo, eu me conheço mais do que qualquer pessoa. Mas da isso, base científica da corrida, eu não entendo, eu não estudei. Por mais que a gente leia, não é isso, né? Então, isso. eu acho que para um começo, às vezes eu acho também que quando a gente começa a falar de treinador, enfim, às vezes parece que a gente está dificultando demais, né? Então, às vezes a pessoa é sedentária, então, mas para eu começar a correr, eu preciso de um treinador, de um personal, de uma academia, de uma... então eu não quero. Eu acho que não é isso. Acho Uhum. que um começo, você pôr o tênis e sair para correr 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, que andar e correr, eu acho que tudo bem. Mas a partir do momento que você pensa numa evolução, num planejamento, o profissional, ele é essencial. Exato, exato. E é isso. Quando você também tiver um treinador, você tenha muita troca de informação, né? Como você falou, você se conhece muito bem. E você tem que ter alguém que você se dê bem também. Porque senão a Não, eu pessoa não sou. vai ouvir. Porque tem treinadores que também não escutam os atletas, também tem este lado, né? E não escutam os atletas e passam os treinos do jeito que eles querem. Aí também não vai dar certo. Então, Não vai. é realmente uma relação de confiança, tá? Então, às vezes É, você vai estar aí, vai exatamente. contratar um treinador e você vê que você fala, fala e nada do que você fala é absorvido. Então, procura outro também. Tem esse outro lado, né? Que a gente tem Sim, que estar atento. eu tenho uma relação muito de cumplicidade com o meu treinador e escuto muito o que ele fala, ele presta atenção muito no que eu falo e é uma relação que tem dado muito certo, né? Sim, Eu tô com ele há quase 2 anos e, enfim, a gente sim. está evoluindo bastante. Até tem uma pergunta, só vou fazer um comentário aqui do Eduardo, que ele falou assim que ele quer fazer o mesmo pace que ele fez nos 21, nos 42. Então começa a treinar agora, querido, porque tem um ano para Não é tão conseguir. fácil assim, não é tão fácil. A matemática não E é tão simples. isso, e a primeira maratona de verdade, essa parte de pace, é uma coisa que na primeira maratona a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né? Tentar realmente treinar, dar o seu melhor, e vai vir uma parte desconhecida, porque para quem não sabe, o treino da maratona vai até uns 32, 34 quilômetros. O Nunca é até os resto é terra de 42. ninguém, Nenhuma né? corrida, nenhum treino vai até o limite ali da corrida. Então, o restante todo, você precisa treinar. Você não sabe como você vai estar. Então, se você vai muito concentrado no tempo, você vai deixar de sentir a parte principal aí da corrida. E aí, se você não consegue, é o que você falou, você vai se sentir frustrado. Mas não, você tem que sentir o gosto da superação de estar fazendo uma coisa pela primeira Sim. vez, do tamanho que é, né? Então a gente tem que tentar seguir um ritmo bacana, mas não com, tipo, focar muito no pace na primeira maratona, que às vezes eu já vi de pessoas que acharam que iam fazer um super tempo na maratona, daí viram que não iam conseguir e chegaram reclamando e deixaram de curtir aquele momento que é tão Que é importante, único, né? né? É único. A primeira maratona é única. Nunca vai ter uma igual. Nunca. Então é isso. Aí tem uma pergunta aqui se depois da primeira a maratona, a segunda acaba ficando mais fácil. Eu vou dar meu palpite, aí você fala o seu, Lu. Eu acho que sim, porque você se conhece. Você vai ver aonde você errou, aonde deu certo, e você vai entender que você precisa ter uma disciplina e se preparar durante um tempo. Às vezes, eu treinei, mas foi pouco, então deixa eu me preparar mais para ser melhor. Eu acho que a corrida em si é isso, né? Costuma a próxima ser melhor, se não tiver nenhum contratempo aí, né? Eu acho que assim, nunca é fácil, mas fica assim mais fácil. Por exatamente isso. Você já chegou lá nos 42, você já viu que deu certo, já viu que deu errado.
já se conhece mais, normalmente você já tá até mais velho, né? Sei lá, 1 ano, 6 meses, Sim. enfim. Quanto tempo você vai fazer sua segunda? Acho que talvez seja importante não ser tão próximo, né? Pra dar tempo até do corpo se recuperar e você recomeçar os treinamentos. Mas é isso mesmo. Estão falando para falar da lixa de parede, eu não vi esse comentário. Você sabe o que é isso, Lu? É que o meu personal, pra Berlim, eu levei tudo muito a sério, né? Então eu comecei a fazer funcional com personal. E aí ele tinha os materiais que a gente fazia lá no Ibira. E aí eu falava, e aí eu dava apelido para as coisas. Mas foi muito importante eu ter feito, além da assessoria de corrida, eu ter tido personal aí nesse ciclo de Berlim. Eu cheguei lá muito bem, eu cheguei forte. E mesmo com a prova não dando 100% certo, né? Era uma prova muito cheia, choveu. Chuva é o meu destino, né? Eu já cheguei a essa conclusão. Te segue. Eu posso ir pro Saara que vai chover. E aí... Vamos te mandar lá pro Nordeste pra você correr, Lu, pra você levar uma chuvinha pra eles. E aí eu cheguei lá muito forte, graças ao meu personal que tá aí assistindo a gente. E aí tinha um exercício que você falava, você usava a lixa de parede ou você chamava era não sei exatamente o que é aquilo, que fazia um barulho de lixa, assim. Era um apoio para fazer a fundo, agachamento. E tinha um barulho de lixa. E eu sempre resmungava. Porque assim, eu faço, mas a gente xinga bastante, né? Eu também. Eu faço, não tem problema nenhum, mas eu resmungo. Eu também, eu xingo mesmo, eu falo, e é isso, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas para você é super fácil e tal. Não, a gente xinga mesmo, né? A gente reclama, a gente faz tudo. E até falando dessa parte da segunda, em relação à primeira, para mim o meu grande diferencial foi isso. Então, essa estrada velha que tem em São Bernardo, ela tem subida e descida. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou treinar nela porque ela é muito difícil para mim. Então, para minha primeira, eu inventava uns percursos aqui no ABC mesmo, ia pela rua, que é até mais perigoso, né? E aí, o que eu fiz? Eu pegava e no dia da prova, eu vi coisas que eu falei, gente, se eu tivesse treinado na Estrada Velha, teria sido melhor para mim. Eu falei, o que me enfraquece mentalmente? É a Estrada Velha. Então eu falei, a segunda eu vou fazer todos os meus treinos na que a gente chama de EV. Eu fiz todos os meus treinos longos, todos, na Estrada Velha. E aí, quando eu bati ali os 32 quilômetros, que eu fui para os 32, quebrou meu relógio. Eu corri 10 quilômetros lá de manhã. Falei, meu Deus, agora sem relógio, como é que eu vou correr 32? Fui pra esteira à tarde, corri os 32 na esteira. Não, naquele dia eu corri 42. Aquele dia eu corri 42 quilômetros. E quando acabou, eu chorei muito. Mas porque foi a disciplina que me levou até lá. E eu não ter me amedrontado pra estrada velha. Então, é isso. Às vezes você vai no primeiro treino, tem coisas que a gente foge porque você acha difícil. Mas pro que você quer, você precisa passar por aquilo, né? Eu acho que a corrida te traz muito isso, né? Não tem como você ter atalho. Eu quero chegar ali, mas aqui tá muito difícil, deixa eu ir pela borda. Não, você até vai chegar, mas você não vai chegar do jeito que você gostaria, né, Lu? Eu fui mais ou menos isso. A minha segunda prova, que foi a São Paulo também, que eu tinha um pouco mais de subida, aí eu treinei um pouco mais, mas aí quando eu fui pra Chicago, eu falei, gente, Chicago é super plana, não preciso fazer subida. Então eu fugia praticamente de todas as subidas da USP, e aí quando chegou lá que eu comecei a sofrer na prova, qualquer lombada virou uma subida absurda, né? Exato. E aí para as outras provas, tanto Porto Alegre quanto Berlim, que são provas completamente planas, eu fiz, não claro, né, absurdamente subidas, mas eu fiz umas subidas que eu não precisaria ter feito. Mas porque eu acho que me deixou forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, sim. Sim, é muito isso. Se você quiser para tudo aí que a gente estava até falando aí na vida, de planejamento, é isso. A corrida, o que foi o grande feito para minha maratona? Eu vi ali ela concentrando de tudo o que eu acredito, né? Eu não tinha nem como não trazer nesse jeito que eu quero mostrar para as pessoas que é possível a gente fazer tudo, não trazer a maratona, porque a maratona ela é a premiação de um planejamento. Né? Ela é a premiação, é o estupim, assim, na corrida, você percebe, né? É a cereja do bolo, né? Antes que acabe aqui para dar umas dicas em relação até à rotina de treino, eu vou falar aqui o meu, aí depois você fala o seu, Lu. Tá. Para mim, o que dá certo, tá? Eu treino antes do trabalho, de segunda a sexta, porque como eu tenho uma filhinha pequena, à noite, quando eu chego em casa, ela vai querer ficar comigo. Então, eu treino enquanto ela está dormindo. Então, saio de casa às 4:30 da manhã, corro durante a semana e de final de semana eu também vou treinar, saio bem cedo de casa, sempre acertado aqui com o Du, que ele fica com ela. Agora a gente vai treinar junto para uma maratona.
qual é o combinado? Eu vou treinar no sábado, ele vai treinar no domingo. Então é isso também, acertar a rotina. E a alimentação, também procuro sempre levar as minhas marmitinhas, ou pelo menos alguns lanches no trabalho, para eu ter a energia aí para o outro dia. E é isso, você quando tem uma meta em relação à maratona, não adianta, a vida social aí vai dar uma balançada, quem é seus amigos vão te entender, se você perde uma amizade por causa disso é porque às vezes a pessoa também não te entende, então tudo bem, né? Eu acho que a maratona ensina muita gente a vida mesmo, quando você passa a lutar pelo que você acredita, te ensina que algumas pessoas vão deixar de caminhar com você na jornada e tudo bem, não é porque ela não é sua amiga, mas é porque de repente aquele momento da vida ali já não se faz mais tão sentido caminhar junto, né, Lu? Quais Eu são acho suas que dicas aí? eu acho que assim, uma dica que eu acho muito importante assim, o treino ele precisa ser uma prioridade, né? Eu falo que para mim o treino é uma prioridade assim como o meu trabalho. Então eu só não vou Uhum, trabalhar quando eu tô doente, quando eu tô muito doente, né? E é uhum, mais ou menos como eu vejo os treinos de corrida. Então assim, tá uma garoa, tá frio, não tô afim, tô de saco cheio, não é desculpa, né? Eu uhum, vou assim mesmo. E às vezes eu termino cansada de saco cheio e às vezes não. Às vezes depois que eu termino, sim. tudo passa. Então acho que assim, precisa colocar como uma prioridade. Eu normalmente fazia os treinos de musculação de manhã e treinava a corrida à noite, até porque eu tinha mais tempo. Agora no começo do ano, até porque eu queria evoluir um pouco mais, eu estava treinando de manhã. Então eu fazia todos os meus treinos de manhã. E isso me exigia acordar às 4:30 da manhã, fazer meu treino ali no relógio, porque eu terminava o treino, tchau, 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 trocava, ia pra academia, tomava banho e já ia direto pro trabalho, porque eu trabalho longe da minha casa, então não Uhum. dava pra ficar indo e voltando. Então, assim, era tudo cronometradinho, assim, se eu tinha que estar entrando no banho tal hora pra sair, tal hora pra pegar, sabe, assim? Sim, Porque sim, era é uma isso mesmo. prioridade. Nem Então, respira, na nem verdade. respira. E eu tava fazendo isso, e aí acabou que, por conta de tudo que aconteceu, os planos mudaram um pouco. Mas eu acho que pra mim é isso, assim, é fazer aquilo virar uma prioridade. Porque aí você sabe que tem que fazer, porque nem sempre a gente tá afim. Assim como nem É, sempre a gente tá afim de trabalhar, nem sempre a gente tá afim de isso visitar a aí. nossa família, não é? Um monte de coisa e a gente É. faz assim mesmo. E assim, a gente não pode só esperar estar sempre motivado para fazer Não as vai coisas, tá, né? não vai Não vai tá. estar. Você tem que ter disciplina para fazer. É sua meta, então você acorda e você vai fazer. E outra coisa, o tempo vai passar de qualquer jeito. Todo mundo tem 24 horas. Quanto a gente não perde sentado às vezes no sofá pensando o que eu vou fazer, né? Quanto tempo você não perde apertando soneca do seu celular que você nem está dormindo e nem está acordado e o seu tempo passou, né? Então, Exatamente. é realmente pensar, não, eu quero, isso vai me fazer melhor. Porque assim, às vezes o dia é turbulento, mas no final o sentimento de missão cumprida é muito bom. São pequenos pedacinhos de superação que a gente tem, né? E a corrida, no final, te soma tudo isso. Você correr, a gente está falando de maratona, mas é igual você falou, eu cheguei xingando, de novo, falando do meu irmão, que é ele que me incentivou, ele estava lá me esperando. Eu queria matar ele, né? O primeiro de 21, ele veio ainda na reta final ali no Pacaembu. Vamos dar um sprint. Eu falei, some da minha frente, eu vou te matar. Porque é isso. Some da Passou, a minha frente, gente você ainda foi volta, né? delicada, né? Porque eu já baixo o nível. Então, a gente. É isso. A corrida vai mudar a vida das pessoas. Eu acredito que torna as pessoas melhores, né? Eu tenho, graças a Deus, o meu marido que a gente também teve que conversar, porque ele não gosta de acordar cedo. Então, ele não vai correr todo final de semana. É entender o próximo também, né, Lu? Sempre Eu acho que pensar. assim, se adequar, né? Um tempo atrás eu até fiz um post sobre isso lá no meu Instagram, que a gente tem agora essa moda, né, do 5 a.m. Clube, da galera, vamos acordar Uhum, cedo, de madrugada. E nem sempre a pessoa é melhor naquele momento. exatamente. Então, acho que assim, é se Exatamente. entender. Tem gente que treina na hora do almoço. Pra mim, não consigo achar lógica na minha rotina conseguir encaixar um treino na hora do almoço. Mas se pra você a hora do almoço funciona, é isso, eu acho que é isso. Tem que Precisa ir, tem se que ir. É entender com a isso sua mesmo. rotina e com o filho, com o marido, enfim, a gente tem que É. o jogo dos pratos, como falam, né? É, e já vai acabar, que a gente só tem mais uns segundos, eu só. E uma última coisa, né? Para você que é da corrida e se sentir e se inspire em alguém, se inspire, mas não se compare, né? É isso. Tente chegar no mesmo caminho, mas não fique se comparando. Lu, já tá dando aqui o alerta. Só queria te agradecer. Eu que Eu agradeço, agradeço foi a ótimo, foi uma presença de delícia. todo mundo, né? Eu espero aí que em 2021
a gente consiga bater todas as nossas metas na vida, na corrida, e que a gente se planeje cada vez melhor, né, Lu? Só tenho a agradecer, Vê. Obrigada e vamos. Tá bom. Vai ficar salvo aqui no IGTV. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau.